araras, tucanos, macacos, felinos, insetos, répteis, peixes, pássaros, muitos pássaros. A biodiversidade brasileira está entre as maiores e mais ricas do mundo. E toda essa riqueza não para de crescer. A cada ano são descobertas novas espécies. O que para nós é motivo de orgulho, passa a ser também uma grande preocupação. E essa é uma longa e triste história. Olá! A partir de agora, nós vamos assistir a cenas que irão nos mostrar um dos mais antigos e sérios problemas ambientais do Brasil, o tráfico de animais silvestres. Um problema antigo, é verdade, porém, ainda muito presente no nosso país. Foram os índios os primeiros a usufruir da nossa fauna silvestre, utilizada na alimentação e na confecção de instrumentos e ornamentos. Em cocares, colares, brincos e flechas, as penas coloridas das nossas aves chamavam a atenção. Mas sábios, os índios daquela época tinham consciência de que era preciso preservar as espécies. Ao longo dos anos, o contato com os colonizadores mudou o rumo dessa história. Começava então a triste exploração comercial da fauna silvestre brasileira. Logo após o descobrimento, o Brasil torna-se alvo da exploração de seus colonizadores. Araras e papagaios são os primeiros a serem arrancados de seu habitat natural, cruzam o oceano e se espalham por toda a Europa. É o início do tráfico de animais silvestres. O Brasil ganha o nome de Terra dos Papagaios. Coloridos e barulhentos, os pássaros fascinam os europeus. A cada ano, cerca de 38 milhões de animais são retirados da natureza. De cada 10 animais, 9 morrem durante a captura ou no transporte. Apenas um consegue chegar às mãos do consumidor final. A retirada ilegal de qualquer ser vivo do seu habitat natural constitui-se em tráfico. O tráfico de animais silvestres é o terceiro maior negócio ilegal do mundo, perdendo apenas para o tráfico de armas e de drogas. Só no Brasil, essa atividade criminosa movimenta em torno de US$ 1,5 bilhão por ano. Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, várias espécies desaparecem todos os dias do planeta. E o comércio ilegal de animais silvestres é uma das principais causas dessa tragédia. Algumas espécies brasileiras já foram extintas, desapareceram para sempre da natureza. E quando se elimina uma espécie, morre com ela toda a sua história genética. E isso jamais poderá ser recriado pelo homem. A maioria dos animais traficados vem das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São transportados em barcos, aviões, caminhões, ônibus e carros de passeio. Eles seguem para as regiões Sul e Sudeste, principalmente para o eixo Rio-São Paulo. Nesses lugares, são vendidos em algumas feiras livres e lojas. Só no estado do Rio de Janeiro existem mais de 100 feiras livres que comercializam ilegalmente a nossa fauna.
Através dos principais portos e aeroportos do Brasil, nossos animais são retirados ilegalmente do país para abastecer os mercados consumidores da Ásia, Europa, Oriente e América do Norte. Também é muito comum nossos animais cruzarem as fronteiras brasileiras e serem levados para países como a Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Venezuela. Nesses países, recebem falsa documentação e passam a ser comercializados legalmente. E os números impressionam. Cerca de 60% dos animais capturados abastecem o mercado interno e 40% são enviados para o exterior. O Brasil tem uma legislação ambiental altamente avançada. Agora precisamos dos instrumentos adequados para a implementação dessa legislação. No governo do presidente Lula, nós estamos fazendo um trabalho em parceria com os vários setores de governo, tanto o Ministério da Justiça quanto o Ministério da Defesa, o próprio Itamaraty tem tido um esforço conjunto muito grande para fazer valer a legislação no combate ao tráfico de animais silvestres. Agora, uma forma de ampliar o nosso alcance no cumprimento da legislação é fazendo parcerias com organizações da sociedade que têm uma missão muito importante no combate a esse tipo de contravenção, como é o caso da Renktas, de sorte que os bons resultados que já alcançamos esse ano conta com essa forte parceria e com esse trabalho integrado de governo no cumprimento da legislação e na formação de uma consciência que nos leve a ter respeito pelas nossas espécies de animais silvestres e pela nossa biodiversidade. O tráfico ele não acontece apenas a partir daqueles que praticam o crime captando essas espécies de forma completamente criminosa e irregular. Do outro lado tem alguém que compra, e quem compra também está cometendo um crime. Se você ama a natureza, se você ama os animais, se você tem apego a algumas espécies, a melhor forma de demonstrar o seu afeto, o seu respeito e o seu carinho por elas é deixando-as na natureza e nunca favorecendo e alimentando essa rede criminosa de tráfico de animais silvestres. Para não serem descobertos, os traficantes utilizam técnicas cruéis, onde os animais sofrem todos os tipos de maus tratos. Para não fazer barulho, os papagaios são anestesiados e colocados dentro dos tubos. Ficam escondidos e sufocados no fundo da mala até o destino final. Preste atenção agora em mais um exemplo de crueldade. Dentro de meias finas, cobras são levadas para outros países, amarradas na perna ou na cintura do traficante. Uma vez retirados da natureza, nossos animais são utilizados de muitas maneiras diferentes. São levados para laboratórios e centros de pesquisas e ajudam no estudo de novos produtos e medicamentos. São aranhas, serpentes, escorpiões e outros animais venenosos. Mas há também os que vão parar nas mãos de colecionadores particulares, principalmente das espécies mais ameaçadas, as mais raras. Outros vendidos como animais de estimação em lojas especializadas. Neste grupo encontram-se principalmente as aves e os répteis. Existe ainda um tráfico muito cruel, onde lojas especializadas em vendas de souvenirs comercializam pedaços de animais, insetos e peles, que se transformam em tapetes ou em simples chaveiros. Animais que poderiam estar vivos, mas que agora enfeitam vitrines e casas. Vamos agora voltar ao Brasil e observar com detalhes o que acontece em nosso país. Após alguns quilômetros na rodovia BR-116, os primeiros flagrantes de crueldade. Em caixas de papelão, dezenas de filhotes de tartarugas são oferecidos. Homens, mulheres e adolescentes praticando uma atividade ilegal como meio de subsistência. Os animais não passam de simples mercadorias. Quanto mais andamos, mais animais aparecem. Aqui, uma mulher tenta vender um sagui. Quilômetros depois, periquitos também são oferecidos. Já tem 8 dias de tirada. Vai levar
Passa a mão aí, Paraná. Não sai assim, tá? 50 cada um, até o preço? E mais adiante, papagaios. Quanto? Quanto? Fala aí, meu irmão. Nesta cidade existem feiras especializadas no comércio de animais silvestres, que funcionam livremente em plena luz do dia. E o que é pior, muitos dos animais vendidos nessas feiras estão ameaçados de extinção. Mesmo cidades pequenas podem ser grandes fornecedoras de fauna silvestre para o comércio ilegal. Esses 3 traficantes não querem ser identificados, mas concordam em nos levar até um local de captura dos animais. O trabalho é rápido, e logo os filhotes de periquitos são retirados de seu habitat natural. Assustados, ainda com poucas penas, vão parar numa caixa de papelão. A única coisa que eu tenho mesmo é tirar esses filhotes aqui para vender, para poder sobreviver. Eu tiro R$30, 25 por semana. Tem vezes que eu dou sorte, eu faço 50, 60 reais por semana. Depois, os 3 homens vão para a estrada para vender a mercadoria. E por aí eu vou vivendo, né? Certo que é um meio que é contra a lei, mas não tem outro jeito. Eu não sou um homem de atitude de roubar. Para pegar um pássaro e vender, eu sou. Além das estradas, a internet também contribui para que esse comércio se espalhe pelo mundo. São inúmeros os sites que colocam à venda animais da nossa fauna. O Brasil já teve muitas leis voltadas para a proteção do meio ambiente. A mais recente foi criada em 1998 e ficou conhecida como a Nova Lei de Crimes Ambientais. A lei é clara: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar e comercializar espécimes da fauna silvestre brasileira sem autorização do órgão ambiental competente é crime. O tráfico de animais silvestres, nas suas diversas formas, inclusive a biopirataria, tem que ser combatido. É dever de todos nós brasileiros, todos nós cidadãos, combatermos o tráfico de animais silvestres. Na Câmara dos Deputados, nós fizemos uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, com o intuito de averiguar o tráfico de animais silvestres. Essa CPI se concluiu, eu fui o seu relator, e nas conclusões nós colocamos uma série de medidas, de providências que deveriam e que devem ser tomadas. Muitas delas já foram efetivadas. Para isso nós tivemos a colaboração da Polícia Federal, do Ministério do Meio Ambiente, da Renctas, enfim, houve uma união da sociedade civil, não é? Representada pela Renctas, com o governo federal, com o legislativo, e a Polícia Federal começou uma série de atividades baseadas no nosso relatório. Agora, o nosso relatório faz uma série de recomendações que vão desde o aperfeiçoamento da legislação até um aprimoramento, não é, da fiscalização, passando principalmente pela construção de uma mentalidade junto às comunidades mais carentes que são utilizadas para colher esse material ilegal, seja ele bicho ou seja ele objeto de biopirataria. Não tem sido tarefa fácil o combate ao comércio ilegal de animais silvestres. Acompanhe uma blitz de policiais do Batalhão de Polícia Florestal de Brasília em conjunto com a equipe da Renctas. O local escolhido é uma rodovia que corta o Distrito Federal. Juntas, as equipes definem as estratégias. Uma das pistas da rodovia é parcialmente interditada para facilitar o trabalho. Ônibus, carros, caminhões e vans são obrigados a parar. Com a ajuda de lanternas, os policiais e a equipe da Renctas revistam os passageiros e bagagens. Nada escapa dos olhares atentos da fiscalização. Um carro suspeito é parado, vistoriado
e os 2 homens que nele se encontram são presos. Filhotes de papagaios, uma arara e um tucano são apreendidos. A gente fica muito triste pelo desconhecimento da população, tendo em vista aí que a cada dia que passa, nós vemos mais a nossa fauna degradada, aí, e o pessoal não tem conhecimento, não tem a educação, né, de saber que isso traz um grande prejuízo ao meio ambiente e até a nós mesmos. Livrar animais silvestres dos maus tratos e da venda ilegal tem sido um trabalho árduo. Acompanhe mais 2 operações. Na primeira, as equipes seguem juntas para uma área de proteção ambiental no Cerrado. Os policiais se emprenham na mata. Todo cuidado é pouco. Peço a vocês aí que agora, silêncio total aqui, todo cuidado, abaixados, porque eles mandam é fogo mesmo. Okay? Polícia, parado, bora largar, bora, meu amigo, bora, larga! Ah! Parou! Dessa vez, os traficantes conseguem fugir, deixando para trás armadilhas e objetos pessoais. Felizmente não conseguimos capturar os caçadores aí, mas deixaram aqui no local, ó, um canhão armado aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, o animal passando aqui, capivara ou a paca aqui, acionando aqui, deflagrar o cartucho. Em outra operação, um técnico da Rentas vai até o batalhão da Polícia Florestal. Tem nas mãos um e-mail com uma denúncia. O importante é não perder tempo. Lá se vão as equipes. O local é uma casa nos arredores do Distrito Federal. O homem que atende nega a denúncia. Mas depois não tem jeito. O flagrante está na varanda e dentro de casa. Mesmo sabendo que criar animais silvestres ilegalmente é proibido, os moradores desafiam as leis e criam tucanos, papagaios e outros pássaros. Os proprietários são presos e os animais recuperados. O que muita gente não sabe é que ter animais silvestres dentro de casa é um grande risco. Hoje são conhecidas inúmeras doenças transmitidas por esses animais. Quando são comercializados ilegalmente, os animais não passam por nenhum controle sanitário. E isso pode significar a transmissão de doenças graves e até desconhecidas. Um animal que saiu da natureza, ele não vai reproduzir, ele perdeu o seu papel biológico. E tem outras razões que as pessoas devem estar atentas. A questão do risco de transmissão de doenças. Um animal silvestre que vive na natureza, ele pode estar portando um agente que na natureza está sob controle, mas esse controle não vai existir dentro de um lar. Temos que lembrar que as crianças mantêm um contato muito próximo com os animais e podem estar sendo contaminados pelas suas fezes ou qualquer outro tipo de secreção. Os zoológicos brasileiros recebem milhares de animais oriundos do tráfico. Doados ou apreendidos pela fiscalização, eles lotam os recintos, criando mais um grande problema. Nos últimos 6 anos, quase 7.000 animais provenientes do tráfico foram levados para o zoológico de Brasília. Desses, apenas 1% sobreviveu. O alto índice de mortalidade muitas vezes acontece devido ao grande estresse emocional a que são submetidos os animais desde que são retirados da natureza. Porque eles chegam às nossas mãos bastante debilitados, mutilados, enfraquecidos, com vários ferimentos que às vezes nós não conseguimos com que eles reajam, com que eles retornem à vida. Cegos. Machucados. Mutilados pela ganância e pela ignorância do ser humano. O periquito tem a cabeça machucada. Já o tucano teve as asas cortadas para não voar. Também há papagaios mutilados e um lobo-guará bastante debilitado devido ao longo tempo em um pequeno cativeiro. Esse filhote de macaco bugio toma mamadeira, usa fraldas e adotou um bicho de pelúcia. Foi arrancado da natureza junto com sua mãe, que morreu atingida por tiros. Para esta macaca, o sentimento de mãe fala mais alto. E até mesmo gravemente ferida pelos caçadores, ela não desgruda de seu filhote. O trabalho dos técnicos é incansável.
Além dos zoológicos, existem os centros de triagem, que também recebem animais traficados. Esses centros funcionam como um hospital e procuram criar oportunidades para que os animais voltem aos seus habitats. Machucado, o sagui recebe os primeiros socorros. O mesmo acontece com a preguiça. Os traficantes tentaram arrancar as suas unhas para que ela não machucasse o seu provável comprador. Ferida e mutilada, só nos resta ouvir os seus gritos de dor. Para combater os crimes contra a nossa fauna, existe a Renktas. Criada em 1999, a Renktas é uma organização sem fins lucrativos que tem como principal objetivo lutar pela conservação da nossa biodiversidade. Na sede da instituição em Brasília, uma equipe especializada está sempre reunida, traçando planos que visam combater os crimes contra a nossa fauna. A equipe da Renktas utiliza tecnologia avançada para alcançar seus objetivos. Através de rádios de comunicação e pesquisas pela internet, monitora e denuncia as ações de traficantes no Brasil e no exterior. Na sua página na internet, você conhece um pouco mais do trabalho da Renktas e pode ajudar nessa luta denunciando o tráfico. A parceria do poder público com a sociedade civil organizada é fundamental no combate aos ilícitos ambientais, principalmente no combate ao tráfico de animais silvestres. A Polícia Florestal tem intensificado essa fiscalização e, principalmente, com a parceria com a Renktas, tem obtido ótimos resultados. Ao longo dos anos, com a ajuda de parceiros do poder público e da iniciativa privada, a Renktas vem promovendo diversas campanhas nacionais e internacionais de conscientização ambiental. Olha, nós viemos aqui hoje para falar de um assunto muito sério. O tráfico de animais silvestres, que é uma coisa que preocupa o mundo inteiro e a gente aqui não podia ficar de fora. Eu e o Louro José, né, Lourinho? É isso aí, manjinha. Nós estamos apoiando a Renktas para combater esse problema e nós precisamos muito, muito, muito da ajuda de vocês. Olha, gente, é um assunto sério, viu? Vamos pensar sobre isso. Eu acho que pensar só não vale. É verdade, tem que agir também. Eu acho que a gente tem que se juntar. É verdade. Se unir, agir, e você pode ajudar muito. Pode denunciar esse crime, Isso. Não é? E a gente está aqui hoje para dar o nosso depoimento, porque a gente verdade. conta com todos vocês. Por favor. Nós sozinhos não fazemos nada. Não podemos, precisamos da ajuda de cada um de vocês. Liga pra polícia, denuncia, manda ver, você vai que um dia acaba. As campanhas da Renktas podem ser vistas em vários pontos do país, como estradas, aeroportos e nas ruas dos grandes centros urbanos. A Renktas vem realizando diversos workshops para o treinamento e qualificação de policiais, agentes ambientais e da sociedade civil para o combate ao tráfico de animais silvestres. Em 2001, a Renktas realizou a primeira Conferência Sul-Americana sobre o Comércio Ilegal da Fauna Silvestre, com a participação das principais autoridades ambientais dos países da América do Sul. Essa conferência foi um marco na luta contra o tráfico de animais em nosso continente. A Renktas deu mais um passo importante com o lançamento do primeiro relatório nacional sobre o tráfico da fauna silvestre. O relatório é um grande diagnóstico sobre esta atividade ilícita no Brasil, fazendo um levantamento detalhado desse tipo de crime, mostrando os números do tráfico, as rotas, as principais dificuldades no combate e no cumprimento das leis. A Renktas recebeu o 6º Prêmio Ford Motor Company de Conservação Ambiental por sua campanha nacional de combate ao tráfico na categoria Educação Ambiental. A Renktas entende que somente através da união dos esforços e do estabelecimento de parcerias é que conseguiremos combater efetivamente os crimes contra a nossa biodiversidade. Nosso trabalho e esforço vem mudando a triste situação dos nossos animais. Porém, muito ainda precisa ser feito. E para isso, nós contamos com você, pois esse trabalho tem que continuar, sempre.